Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 1 minuto desta terça-feira, 7 de agosto de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também pelos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda no nosso canal no Facebook, a nossa página no Facebook. Horários alternativos aqui pelo 14 e também através do nosso canal no YouTube, Vale TV Play. Estação Hamburgo tem um oferecimento de central de alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a Geronto Fair. Mais saúde, mais vida. De 3 a 5 de setembro no Serra Parque em Gramado. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Lockfair, fechaduras, manuais, digitais, biométricas, molas dobradiças e acessórios é na Lockfair. Muito boa noite, senhores telespectadores. Muito boa noite, colegas dessa bancada. Agradecendo demais a audiência qualificadíssima aqui no nosso estúdio da doutora Carolina Alexandrino, seja muito bem-vinda, e a presença constante, inoxidável do nosso amigo Canísio Eidelwein, que vem aí, daqui a 50 minutos mais ou menos, Canísio Eidelwein, com o Vale a Pena. Quem está hoje, Canísio? Anderson Montana. Qual é o ritmo, Canísio? Sertanejo universitário. Estava combinando com o Canísio hoje como serão as gravações do programa dele lá da Expo Inter. Se vai ser diretas, quem vai estar lá, The Traveler, porque ele está com um leque bom de opções aí para a gente fazer um programa maravilhoso direto de lá. Em seguidinha vem aí o Grêmio, né, jogando pela Libertadores da América, direto lá da Argentina. Está lá nosso amigo Jairo Cuba, nosso correspondente. Ontem estava falando do Espírito, hoje o dia inteiro transmitindo de lá. E a gente aqui comentando que joguinho de ontem, hein, doutor Ivan Carlos? Internacional achou uma bola lá no final do jogo, depois do jogo que teve chuva de granizo e apagão no estádio. Muito boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite aos colegas de bancada, boa noite à nossa querida pessoal que está aqui, ó, atrás das câmeras nos assistindo aqui, né, a doutora Carolina, e ao nosso grandíssimo amigo, em todos os sentidos, Canísio Eidelwein, que está nos assistindo também. Pois é, o que houve com o Inter? Os colorados todos lá... Levaram 3 pontos para casa, né? Estão trazendo a Estavam mala. numa maior alegria que chegaram a 2 pontos na frente do Grêmio. Que era aquilo? É final de campeonato, não, parece. Parece que terminou o campeonato. Queimaram todos os foguetes que tinham em Novo Hamburgo e estavam assim num G4. E aí eu recebi um torpedinho lá no WhatsApp lá que... Como é que é? O Inter no G4 é que nem elefante saltando de paraquedas, né? Opa! A queda é rápida. Olha, já estão aí no G, alguma coisa a tempo. Ou aquela, como é que é? A Inter no G4 é que nem a vaca no telhado, né? Não sabe como chegou lá, mas a queda não vai acontecer, não vai ficar muito tempo. Não sabe como chegou então, lá. Não sei, né, tio? Os caras não vai ficar muito tempo, mas tá lá. Sabe que vai cair, né? Tá lá, né? Mas então, não sei por que eles estavam tão eufóricos. Mas tá bonito ver o time do Inter jogar, hein? Falando sério agora. Uma dupla de zaga. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem as duas melhores duplas. Não sei, doutor Henrique Abel, muito boa noite, também um especialista em futebol. Muito, tremendamente. Comentarista esportivo constante. Constante, nossa. Vamos combinar que eu acho que o Rio Grande do Sul tem as duas melhores duplas de zaga do Brasil. Eles tiraram o doutor Abel do Globo Esporte, inclusive. Tem existido um certo consenso nesse sentido, né? Mesmo como não qualificado para essa matéria em particular, mas isso aí a gente tem ouvido muito falar, né? Que em termos de zaga não tem o que se dizer do time do Inter, embora, né, eu como gremista não me sinto aí à vontade, exceto na condição de corneteador, né? Eu acho que o país já está dividido demais para a gente colocar... Em tempos mais pacíficos é mais divertido a gente botar uma certa lenha na fogueira na parte do futebol, mas de repente agora vamos amenizar um pouco. Mas a coisa ali do granizo, seguido do apagão, é um
conjunto prenúncio, assim, né? Seria um prenúncio? Pois é, a gente fica esperando ser um sinal divino, uma coisa meio Velho Testamento, assim. Só faltou a praga de gafanhotos. Maravilha. Vamos deixar ele falar. Ele que é colorado, né? Colorado não praticante, mas sou colorado, né? Eu costumo Então, dizer como, que como a é gente está colorado não falando gosta no de Velho futebol, Testamento, né? Eu sou... Não nos últimos anos, pelo menos. E na verdade eu sou um pitaqueiro quase amador, né? Então eu tô naquela linha de não saber nem quem é a zaga do Inter. Não devo nem perguntar pro Dr. Márcio qual a opinião dele sobre esse assunto. Boa noite, Não, é Dr. verdade, Márcio. boa noite. Boa noite a todos. Um prazer novamente estar aqui. Semana passada estive ausente por compromissos profissionais, mas muito feliz de estar aqui de novo. Tu sabes que eu entendo tanto de futebol e acompanho tanto futebol que na tua primeira manifestação aqui no programa tu falaste o nome de 2 países, Argentina e Cuba, eu já me confundi, não sei nem onde tem gol. O nosso velho Cuba, né? O nosso velho Cuba, né? Mas essa gurizada que não bate um bolão no futebol, Nem bate no PlayStation. um bolão na política, né? E não tem como a gente não falar muito de eleições. Já vista que... Eu ia dizer que as cartas estão na mesa, mas acho que tem alguém ainda com uma coisinha aqui na manga, hein, doutor? Que tu Tá acha? explícito, a carta na manga tá aparecendo para fora, na verdade, né? Mas o jogo tá dado e eu acho que a partir de agora que vale acompanhar as primeiras pesquisas para ver se vai haver essa transferência de votos que o PT tá buscando para que o Haddad tenha, né, numa eventual indeferimento, provável indeferimento dessa candidatura dele, mas no resto tá tudo certo. Já estava definido que o Ciro Gomes seria colocado como escanteio ali no Centrão e teve que fazer uma chapa puro sangue. O Bolsonaro também, praticamente uma chapa puro sangue em relações ideológicas, né? E também agora o grande grupo do PSDB fez uma composição que, enfim, vai atropelar todos os outros no sentido do horário político. Vai atropelar, né? longe, né? Longe. Quantos segundos tem o Bolsonaro? 8. O que é uma pena, porque deixassem ele falar, né? Paradoxalmente, é capaz de ele se beneficiar desse estado de coisas. Com 8 segundos. Porque, na verdade, as pessoas, uma certa parcela vai 15, apagar, 30 vai desligar a televisão e vai entrar na TV Bolsonaro aqui nos... Que, na verdade, na prática, hoje em dia... Agora, doutor, desculpa te interromper, mas já para te colocar dentro da tua fala, quem apostava no derretimento da candidatura dele antes desse momento que nós estamos, se deu mal. Ele está mais forte que nunca. Exatamente. E com viés alta. Exatamente. Então, eu acho que ele fez muito certo dentro da linha dele de compor com o general Mourão, que realmente contribui com as ideias dele, dialoga com as ideias dele, e, de certa forma, todos os outros aliciados, vamos usar esse termo, para serem seus vices, acabaram desistindo, né? Então, certamente deve ter acontecido, eu não sei internamente, talvez se vocês souberem, aconteceu alguma coisa que fez com que a Janaína tivesse desistido. Mas o Mourão me parece muito melhor vice que a Janaína. Com certeza. Ela é uma pessoa, desde sempre, visivelmente Não, eu acho indicada, que, assim, né? eu acho que Desequilibrado. deve haver prejudicada, uma lealdade mas moral, ela parece realmente. né? Deve haver uma lealdade moral e quem conhece as linhas ideológicas do Mourão sabe que elas fecham com as linhas ideológicas do Bolsonaro. Então eu não acredito que o Bolsonaro, se daqui a pouco fosse fazer uma chapa com outra pessoa um pouco mais moderada, daria certo, né? Então é a minha impressão pessoal, talvez eu esteja errado, e eu gostaria muito da opinião dos outros colegas de mesa nesse sentido. E eu já aproveito, virando a mesa, perguntando junto com isso, ele nunca esteve tão próximo de Deus, né? Frequentando as igrejas, esteja muito próximo da religião, muito próximo das igrejas, sobretudo pentecostais e neopentecostais. Isso é bom ou ruim para ele, Flávio? Olha, politicamente é bom. Politicamente é bom. Tudo que agrega a política ela é uma ciência agregadora. Não se fecha portas, nunca. Política não se fecha portas. Política
tu tem que trabalhar sempre mantendo as portas abertas. Tanto que de manhã tu faz uma aliança, à tarde tu faz outra. E nem por isso tu fecha portas, E isso é simplesmente normal. Isso dentro da política brasileira e da política na maioria dos países é normal. Se tu olhar nos Estados Unidos, tu vê os caras costurando uma aliança de manhã, de tarde estão fechando outras alianças. E é assim, e um batendo nas costas do outro lá dentro do Congresso americano e dizendo, sinto muito, senador, mas não foi dessa vez, nós temos partindo para outra. É o jogo, E né? é o jogo. É assim, a política é assim. Não é a política brasileira que é assim, não. A política é um jogo de interesses, seja o interesse do Estado, seja o interesse do Estado lato sensu, ou, se vamos particularizar, seja o interesse dos municípios, do Estado que tem Mas não mais deveria poder. nunca ser do indivíduo. Do indivíduo Não jamais, daquele não deveria indivíduo. ser, não deveria ser. Isso eu acho Que bem. é a conduta republicana, né? Exatamente. Que todo político deveria adotar. Exatamente. Hoje à tarde, falando com um amigo meu, ele é psiquiatra, e a gente conversando e tal, e ele viaja muito, e a gente comentando, né? O povo brasileiro foi um povo que ele nunca teve guerra, né? Tirando aquela guerra dos farrapos, aquela coisa do império ali, daquela... Não foi forjado, o povo brasileiro não foi forjado em guerra. Já o povo americano, né, a maioria dos povos europeus ali, principalmente ali a Inglaterra, né, a Espanha, já foram mais forjados na guerra, guerras internas, guerras externas. Então o povo valoriza muito essa questão de honra, essa questão de lealdade, né, essa questão de união. Então, isso tu vê que são tratativas diferentes, são tratativas de políticas diferentes, né? A própria política ela é diferente, ela não é uma política egoísta, ela não é uma política pessoal, ela não é uma política de vaidade, ela é uma política para todos. E quando alguém comete, seja na Inglaterra, um primeiro-ministro comete algum deslize, ele automaticamente vai lá e pede o seu afastamento, seu desligamento. A gente tem um caso do ministro no Japão que foi pego num ato de corrupção e se suicidou. Exatamente. Depois da notícia do Pessoa, se fato. essa moda pega por aqui, Nós teríamos aí uns... Teríamos muitos 100 cemitérios, né? deputados. Teríamos muitos cemitérios, né? Teríamos uns 100 As deputados. funerárias só, teria iriam um número lucrar bom. muito no Brasil. É. Mas Eu então, acho que assim, eu acho que, só para finalizar, desculpa, Marcelo, mas assim, no Brasil nós temos esse grande problema, assim, de confundir a política verdadeira, as alianças políticas, com essa questão, né, colegas de bancada, com essa questão imoral, né, essa questão de fazer alianças para si, né? E aí acontece isso tudo que a gente vê no Brasil que acaba acontecendo. Voltando lá, se vai valer a pena, não vai valer a pena, igrejas. Eu sempre tive um pé atrás com relação à igreja dentro da política dentro da igreja. Eu sempre misturar isso, para mim é complicado. Política é política, religião é religião. Eu acho que tem que se manter afastado. Andam paralelos, mas não tem que se misturar, né? É uma questão social, eu acho que tudo caminham juntos, mas não tem que se misturar. Eu tenho essa ótica, mas tudo bem. Quem pensa diferente é respeitado. E aí nós temos aqui no Brasil esse imbróglio. Porque um cara que foi ateu, daqui a pouquinho ele está fazendo uma aliança com alguém que é evangélico, frequentando o culto e gritando frequentando aleluia. o culto com uma Bíblia na mão e dizendo que Deus te Brincando com coisa bem abençoe. séria. Ou seja, exatamente, está brincando com uma coisa, com uma cultura milenar, né? Com um bem próprio, não é um bem comum. Né? Só uma curiosidade, teve um candidato a presidente da República que disse que foi Deus que fez o liberalismo. Um ex-candidato, né? Um ex-candidato. Livre mercado, né? Deus criou um livre Deus mercado. criou o livre mercado. Eu acho que o Bolsonaro está direcionando os esforços iniciais dele para um público menos volátil.
um público que no momento que ele conseguir consolidar a primeira ideia, a primeira intenção de voto nele, não vai mudar de ideia depois. Eu acho que ele está pensando um pouco nesse sentido. Porque a questão religiosa que se vê, ela tem um pouco disso, né? A pessoa que frequenta a igreja, que está lá todo sábado, todo domingo, essa pessoa ela não apresenta uma volatilidade de crença. E eu acho que se ele direcionar para esse público, eu acho que é isso que ele está tentando, ele já vai contar com uma grande massa de votos que está com ele e não vai mudar. Não te incomoda, Márcio? Em termos de marketing, é isso que ele está tentando. Como eleitor, não te incomoda? Não, como eleitor não me incomoda, porque eu prefiro que ele vá buscar ali do que vá buscar como os outros em apoios em traficantes, etc. Traficante de arma, traficante de drogas. Então, eu sempre fui contra... Eu não sou contra a religião, eu sou contra algumas formas de administração da questão religiosa, mas, em contrapartida, eu sempre disse que no momento que o ser humano tem algo a se apegar, aquilo sempre é bom, seja para ele, seja para os que estão ao redor, né? Sabe-se de casos de pessoas que cometiam crimes, etc., e realmente, bem ou mal, independente da religião que escolheu, acabou seguindo um caminho da religião e dentro daquilo ali ele mudou de vida. O Ivan deve ter feito muito isso. Muito Eu dentro sempre do acho presídio. válido isso, né? Isso é válido. Mas tem igreja que arranca dinheiro, tem igreja... Não, Mas eu não quero entrar nesse mérito. mas aí quando a gente vê a Não mistura é esse da mérito. religião com a política, a gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o cara me traz os pastores da igreja dele para uma reunião fechada que não estava na agenda, foi gravada num celular, onde diz: meus irmãos, falam com o doutor fulano, a doutora Beltrana, que ela vai furar a fila, vai botar o ponto de ônibus na frente da tua igreja, vai fazer... E aí é o problema do candidato. Ô, Ivan, e essa virada com a tua candidata a vice-presidente que você achava do Alckmin? Senadora Ana Amélia Lemos. Tem muita gente no PP feliz e tem muita gente insatisfeita. Tem muita gente Decepcionado. surpresa. Não, eu vi muita gente decepcionada. Muita gente disse, surpresa, "Era meu muita voto." gente não entendeu a virada. Márcio, eu acho que você viu isso também, Eu sou. não lembrava de ti, Márcio. Decepcionado? Decepcionado. Tem muita Votaria gente nela e hoje não surpresa. votaria nela pela escolha que ela fez. Nem para a síndica de Pombal. Acontece. O que pode acontecer? Dentro da política, como eu disse no início, existem alianças que amanhecem e não anoitecem. E essa foi uma delas. Me surpreendeu? Me surpreendeu. Me surpreendeu. Mas depois, degustando isso, como presidente do partido em Novo Hamburgo, dos progressistas, e indagando depois isso, diretamente lá, o que está acontecendo? Por que houve essa virada? Por que veio de cima para baixo? Por que isso aconteceu? E conforme vinham as respostas, e tu ia degustando isso, e tu ia sentindo um sabor um pouco amargo de um lado, mas um pouco mais... Tu tinha que degustar de outro lado, tu ia entendendo as coisas. A Ana Amélia era uma reeleição certa para Senado. Muito bem encaminhada, né? Muito bem encaminhada. Ela já estava, se não com 100%, quase 100% certo de uma reeleição. Seria uma promitente ministra, tá, da Agricultura, da Indústria e Comércio, de qualquer um que se elegesse, menos PT ou da esquerda, tá? Que tivesse lá como na presidência da Talvez República. até do Ciro Gomes. Talvez até do Ciro Gomes, exatamente, você acha bem. O PP flertou muito com o Ciro Gomes ao longo desse... Talvez até com o Ciro, por uma questão, não uma questão até ideológica, mas uma questão de competência. Claro. Uma questão de aproximação. Porque Ana, a gente conversou sobre isso semana passada, na quinta-feira, que a Ana Amélia Lemos ela tem uma inserção muito grande no meio agrário, no meio rural de Santa Catarina ao Paraná, participando ativamente Paulo, de todas mais também ativamente de todas, muito forte, exatamente, né, de todas dentro as do feiras de agronegócio. E isso, a participação dela é uma participação muito ativa e ela tem uma entrada muito forte no meio do mainstream agrário. Né? Enfim, ela tem essa aceitação. E também, por outro ponto de vista, foi uma estratégia política acertada da campanha do Alckmin, porque trouxe o Alckmin para uma região em que ele não tinha inserção nenhuma.
Não teria palco, não teria. Ele não mas teria muito menos Amélia representativo. deu créditos políticos, né, para essa candidatura, para uma região em que ele não tinha inserção, claro, dando muito mais força, né, para esse bloco que está vindo como uma pedreira. Muito menos no meio representativa político. do que a região Nordeste. Com certeza. Exatamente. No Nordeste, mas Norte e Nordeste não necessária, tem. Lá, mas necessária para o PSDB. Mas o Nordeste é morto? Não é morto. não, o Nordeste não tem. Não teria tem que buscar, inserção. de repente, melhor alguém de lá? Nordeste, na minha opinião, e que pelo que eu vejo das pesquisas, é PT. É PT, a esquerda? É isso. A questão é a seguinte, ó, nós temos que analisar o seguinte, nós não podemos radicalizar. Se nós nós não tivermos podemos... PT nessa campanha, vamos conversar sobre isso em seguida também. Se tivermos PT, Não, nós vamos ter, Não, nós vamos vai ter, ter. com certeza. Nós Vai ter, temos PT tá uma representatividade muito Ciro grande Gomes dentro tá do PT, magoado que com o não PT, não né? está apagada, não. Diz que a arrogância do ele- PT... ele tá magoado, Levou a mas essa não, Ciro cisão. Gomes, Não, Ciro mas Gomes não, é político não velho, podemos- ele não se magoa, é que nem a gente fica brigando Se amanhã com todo quiserem mundo dar sai um daqui apoio, ele abraçado. aceita Já isso. sei. A gente tem opiniões diferentes e enfim, o Ciro Não, Gomes não, já é um não, político não, que... não subestimem Ciro Gomes, não subestimem PT. Tá? Isso não... Isso aí faz parte do fisiologismo político já. Da audiência, Agora- Cida Medino, boa noite. Dali Grêmio, azulzinho igual ao Noia. Obrigado pela tua audiência, Cida. Luciano Brown na audiência, nosso apoiador da Brown Móveis. Nelson Horst, abraço, Luciano. Nelson. Júlio Schneider dizendo boa noite aos amigos. Lula é o candidato que terá mais tempo em cadeia. Cadeia. Cadeia Nacional. Eu juro que eu fiquei fazendo uma conta quando eu li Cadeia isso aqui, federal. de que ele... Não, ele tá... O PT eu acho que é o segundo ou o terceiro maior tempo. Segundo. Segundo. A cadeia Mas bem federal atrás, é o primeiro. Metade do álcool. Metade do Cadeia álcool, né? federal é o primeiro. Pois é, então, eu não Aí- tinha feito esta, demorou essa- um pouquinho esse até trocadilho. fechar. Entendi, demorou um pouquinho. A Cida está dizendo, Rodrigão, será que os convidados sabem que o Grêmio é azul e o Inter é vermelho? Olha, Cida, acho que essa análise, eu acho que colorados e gremistas aqui sabem. Lucas Felipe Lorscheider, Luber na audiência, Lino Lorscheider na audiência, boa noite, bancada, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Doutor Henrique Abel, Só para eu colocar ali, para fechar a questão, por que essa virada, antes de me perguntar, nós temos que analisar uma questão assim, ó, Ana Amélia, nós estávamos namorando com Bolsonaro, nós estávamos namorando, mas não adianta a gente querer, eu vou te dizer, eu sou 200% Bolsonaro e 10% Alckmin. Eu me posiciono... essa conta não está fechando. Eu me 100% posiciono. tá Não vai fechar em 100% nunca. Mas eu me posiciono, eu não tenho medo de me posicionar mais. Tá certo? Tá Eu não certo. posso ter medo de me Tá posicionar. certo. Minha preferência é Bolsonaro. Agora, como político, eu não posso ter essa preferência. Por quê? Qual a governabilidade que terá Bolsonaro? E isso é um outro ponto importante para se ter em consideração, né? Exatamente, é isso mas também que se circunstancialmente é essa decisão. Evidentemente, Claro no que é. momento seguinte, vai haver adesão. Vai haver Se for o caso, aproximação no evidentemente, momento né? seguinte, exatamente. Vai haver aproximação no segundo momento. Eu tenho uma dúvida com relação do poder de diálogo do Bolsonaro. O que nós não podemos é radicalizar como a esquerda radicalizou. E agora, Assim como Ana eu tenho dúvida- Amélia Lemos nos serviu, foi uma excelente pessoa até os 5 minutos do segundo tempo. No 6º minuto do segundo tempo, não prestou mais, não serve mais, não vale mais. Não é assim. O caráter dela continua o mesmo. Assim A como eu gente, tenho a gente dúvida tem do- que cuidar, senhores, como a gente está no período pré-eleitoral, a gente tem que cuidar de falar um pouquinho de todos os candidatos. Claro, tá? não, E nós estamos falar discutindo- muito de nós um estamos ou outro discutindo- candidato, mesmo que bem ou mal, Né? a gente está fortalecendo um ou outro. Nós estamos Pela discutindo legislação uma- eleitoral, os senhores 4 aqui são doutores, são juristas de consultos, a gente precisa proporcionalizar respeitar bem e isso. Então, racionalizar a discussão. vamos lá. vamos cuidar bem isto, tá? Quero ainda falar aqui, ó, o Júlio Schneider é mais ou menos que nem o Canísio, ele tem umas 15 telas e mais uma meia dúzia de Sim, rádio sim, ligado. sim. E do mundo inteiro, né? Não é só de Novo Hamburgo. É que ele não consegue Não é só operar. de Miami, nem só de a Novo grande Hamburgo, é tudo. dificuldade do Júlio é a internet lá, é fraca, né? Imagina que Miami deve ser A um horror. internet lá é um horror. E aí ele diz, doutor Deve Márcio, ser que a a- Globo, no Jornal Nacional de hoje, acaba de bater no general Mourão, chamando de racista. Aquela declaração que ele fez não é o que está na mídia aí, de que
Ele disse que ele é índio, que ele é descendente de índio, e que o povo indígena tem uma característica e o povo descendente da África, o povo africano, tem outra característica. E depois começou a ser divulgado na mídia que ele teria dito que o índio é isso e o negro é aquilo. Não é bem aquilo ali, eu não tenho as palavras certas aqui, mas eu fui atrás até para ver o que está acontecendo. Realmente é isso? O cara já entrou de sola? Não foi. O que ele falou, na verdade, não foi o que está sendo divulgado. Foi pinçado um pedacinho. Como sempre, como é né? o normal. Como sempre, Como é o né? normal. Então, a Cida Medina está dizendo que o Nordeste está mudando, viu? Nem todo é PT. E o Bolsonaro está ficando forte. A filha da Cida é uma defensora contumaz do Bolsonaro, né? O Carlos Fonseca está relembrando sempre que o Rotary Clube de Novo Hamburgo, novo Rotary Clube de Novo Hamburgo, 25 de julho, lembra que 18 de setembro de 2018 apoia a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo o projeto de vacinação em massa contra a poliomielite e o sarampo. Todos nós apoiamos esse projeto, né? Eu acho que a gente está vivendo uma iminência aí, né, Carlos? Obrigado por trazer esse assunto à tona e parabéns pelo posicionamento do Rotary. A gente está vivendo uma iminência muito triste, né, da volta dessas doenças erradicadas no Brasil há mais de 30 anos, né, 100 casos, algumas, acho que o sarampo, final dos anos 80, a polio, 80 e pouquinhos, né, enfim, a polio, sempre lembrando, né, polio que levou muitas crianças a paralisia infantil, né? Polio igual paralisia infantil, né? Clóvis Vijales na audiência, boa noite. Boa noite, Clóvis. Jaqueline Foscarini, que bom que o Bolsonaro está se fortalecendo no Nordeste. E o Ivan Carlos está de olho aqui e aqui. O doutor Henrique Abel, há que se saudar a grande força e a alegria de rever esse homem que a cada 4 anos se esconde, né? Zé Maria Imael, o que tu acha, gente? Verdade. Conta. Tem Imael. um democrata. Essa musiquinha é boa, né? Que agora não é mais PSDC, é só o DC. Que legal. Podia mudar para AC/DC, de repente, pra ficar mais legal. Dá uma agitada boa. Ele que é um gaúcho, né? Um empresário gaúcho, bem sucedido empresário, né? Uma coisa que também me surpreendendo... O Levi Fidelix não, né? Abriu mão pelo Mourão. Largou, né? Tem algum... Não, abriu mão, ele seria o candidato. Né? Tem algumas candidaturas que eu acho que cai a ficha que não se justificam, né? Uma coisa que está me chamando muita atenção nesse processo eleitoral é que até relativamente pouco tempo atrás, uma série de especialistas tinham nos garantido de que, né, muita coisa estava em aberto, muita coisa era incerta, mas que uma coisa era certa: nós não teríamos novamente uma reprise da polarização PT-PSDB. E essa seria uma página virada na nossa história política aqui do país, depois de 20 anos dessa polarização centralizando aí, né, as disputas políticas no país, e que seria alguma coisa diferente disso. E hoje já está começando a ficar mais claro, embora tem sido poucos analistas que têm dito isso assim ostensivamente, mas já está começando a se tornar um cenário bastante plausível. Pode ser, e existe muita chance que isso venha a acontecer, de que no segundo turno das eleições presidenciais nós vamos, né, para a surpresa geral da nação, ter mais uma vez o PT-PSDB, né, ter justamente aquela justaposição que alguns diziam que estava morta e liquidada. Vamos ter de novo o PT-PSDB. Eu vejo isso como uma tragédia, uma completa tragédia, porque isso é uma completa traição de toda a agenda de demandas populares que nós temos assistido desde 2013, que são as demandas por reforma política, oxigenação da política, renovação da política. Estamos passando o país a limpo, queremos uma nova política, queremos o diferente. Tudo isso está para desaguar numa classe política que está fazendo de tudo para se manter os mesmos no poder e garantir o menor índice de renovação possível em termos de Congresso e manter os mesmos partidos que estão dominando a cena política nacional há mais de 20 anos, manter os mesmos como sendo os partidos caciques. Eu vejo isso, portanto, como uma tragédia. E é sintomático que, obviamente respeitando as opiniões pessoais sobre este ou aquele candidato, mas é sintomático que os dois candidatos que representavam justamente uma quebra de paradigmas e uma mudança, que são, sobretudo, Ciro Gomes e o Bolsonaro, estes foram os candidatos sistematicamente isolados pelo establishment político. O sistema político deu um jeito de colocar
para escanteio justamente os dois caras que representavam algo de novo. Isso não significa que por serem novo, por quebrarem com o modelo antigo, que eu tenho que gostar do Ciro, que eu tenho que gostar do Bolsonaro. Eu posso achar os dois completamente desqualificados, eu posso achar que nenhum deles representa isso, doutor? Mas sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Ele é governador do Ceará, postulante outras vezes ao Mas veja bem, mas veja bem, a questão não é nós analisarmos se o sujeito pode se apresentar como novo pelo fato de que ele tem ou não tem uma trajetória política. É você quebrar com a hegemonia PT-PSDB. Okay. Então, nesse sentido, é você entender que, ok, o PT teve a sua importância, discutível o quanto seja, no estabelecimento de uma esquerda brasileira, mas esquerda brasileira não precisa ser sinônimo de PT. E essa é uma lição que o PT nunca aprende, porque para o PT é sempre a vez do PT, nunca é a vez de outra pessoa. O PT tem uma dificuldade muito grande de enxergar a possibilidade de outros atores sociais atuarem como protagonistas de transformação social. O PT enxerga que os outros podem ser, no máximo coadjuvantes, ou cenário de apoio, fundo, o samambaia. Porque é sempre o PT que atua como único protagonista legitimado para mover as esquerdas adiante. E a projeção do Ciro, que estava mais forte até uns tempos, né, até recentemente, e agora já começa a dar certos sinais de cansaço, hoje eu diria que está mais provável que o nome indicado pelo PT vá para o segundo turno do que o Ciro Gomes. Eu vejo isso como uma tragédia em termos de renovação, assim como eu acho uma piada macabra, de mau gosto, você ter uma candidatura a Alckmin sendo a candidatura representativa da direita. Uma direita que bateu panela no limite da histeria, né, com um discurso de renovação da política e combate à corrupção. E agora vão se atirar num centrão mancomunado com o Alckmin. Eu fico perguntando, não entendo como é que essa gente dorme de noite, porque isso é uma incoerência, né, de usar camisa de força. Quer dizer, eu não posso dizer hoje que o céu é azul e amanhã dizer que é vermelho. Né? As palavras precisam fazer sentido, os discursos precisam fazer sentido. Senão a gente vira todos uns alucinados. E eu não estou encontrando essa razoabilidade, coerência, nem à esquerda nem à direita no momento. O que tu momento. fala é interessante, porque o Ciro Gomes, eu acompanho um pouco da trajetória dele, e muitos anos atrás eu fui a Três Coroas assistir uma palestra dele quando ele ainda era do PPS, né? E ele defendia as mesmas posições enquanto trabalhista hoje, né? É estranho que um cara que já participou da Arena, que já esteve no PSDB, já esteve ele em foi vários prefeito outros... biônico no Fortaleza, não foi? Oi? Não foi prefeito biônico Fortaleza? Não sei. Prefeito biônico? Na época do golpe. Antes de ser governador. Eu sei que a mulher dele é... Pelo menos é a da Arena Jovem, tenho certeza disso. Então, mas uma coisa é importante falar, ele manteve as mesmas posições, assim como o Bolsonaro muitas vezes também mantém as suas posições. Muito embora ele tenha já dito que é a favor da tortura, a favor que daria um golpe. E hoje fala o contrário. Então, acho que... Tudo bem, a gente precisa todo mundo fazer... tem direito a mudar de opinião. vários comentários aqui, é claro, a gente começa a falar desse assunto e o bicho pega. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta ao programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O bicho pegando aqui no intervalo também. Estação Hamburgo é um oferecimento central de alarmes, Mercator, feiras e eventos. Vem aí a Geronto Fera, hein? Mais Saúde, Mais Vida, de 3 a 5 de setembro, Serra Parque, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair Fechaduras. Nós estamos aqui com os comentários da Cida Medina, dizendo que o mais recente pesquisa do Bolsonaro primeiro no Rio Grande do Norte. E é informação, não é emoção, diz a Cida. O Paulo Velasco está dizendo que a candidatura Bolsonaro e Mourão teve uma imensa vantagem sobre as demais. Leva uma imensa vantagem. Se derrubarem o presidente, não será golpe, já que general é hierarquicamente superior ao capitão. Tá bem, tá bem. Apesar de que nós vimos algumas vezes no Brasil e no mundo um golpe... Acho que o Paulo dormiu golpe com no golpe, né? O Paulo, tu dormiu com o Bozo, né? Tava engraçadinho, né? Não vai O adiante. Paulo é meu amigo. O Ricardo Scott na audiência está dizendo: o Mourão citou um trecho de um livro do Roberto Campos, dando inclusive os créditos. E aí diz ele: são 3 as raízes da nossa cultura. A cultura, vamos abrir tudo aqui, Ricardo. A cultura ibérica, que é a cultura do privilégio. A cultura africana, que é a cultura da magia. A cultura indígena, que é a cultura da indolência. Com esses ingredientes, o desenvolvimento econômico é uma parada. Roberto Campos, para mim, não é exatamente uma referência fantástica, assim, nesse sentido. Não sei o que tu acha, Henrique. Não, eu só me pergunto assim, se esse comentário, independente de quem veio, né, independente se foi... Se isso não é uma demonstração de racismo, eu pegar uma cultura, um povo inteiro e rotular ele de, né, mágico, ou seja, não racional... O Clóvis Vijali está respondendo para o Ricardo Scott, dizendo fato. Fato que o Clóvis, o primeiro comentário dele de que ele só respondeu ao trecho do Roberto Campos, ou é fato essa afirmação do Roberto Campos? E a Cida Medina está dizendo que o Ciro Gomes foi governador de Ceará. Não foi prefeito de Fortaleza também, Cida? Governador, eu tenho certeza que sim. Sim, governador. Na época, logo depois do Tasso Gereissati, né? Na época o Tasso Gereissati não pôde se reeleger, né? Pelo PSDB, e Ciro era do PSDB, foi candidato a governador, né? O Alex Rosa está dizendo: como eleitores temos que ter consciência, pois o país vive hoje como se fosse um furacão e quem vencer vai ter que entrar no olho do furacão para resolver a situação desse país. Abraço a todos na mesa, em especial ao meu amigo Ivan Carlos. Abraço. O Alex, e tem uma solução para isso, resolver a situação desse país. Isso não é um ato de mágica. Está na hora desse país começar a funcionar como funciona a casa da gente. Tá? Como eu estava falando antes no intervalo. Ricardo está só dizendo que ele não está defendendo o eu Mourão. Eu tenho um adolescente dentro de casa, né? E o adolescente ele vai medindo o espaço dele. Ele vai tentando ver até onde ele consegue chegar. Essa hora já dá para falar tentando cagar a lei dentro de casa, né? Alguém tem que chegar num determinado momento, e eu não vou falar no pai ou na mãe, dentro das novas construções familiares, que hoje são efetivas e reais, né? Alguém tem que chegar em determinado momento e aumentar o tom de voz e colocar o limite. E não adianta o outro cônjuge ir lá e afagar, porque não vai dar certo. E eu acho que a grande parte do eleitor do Bolsonaro, ele está sentindo falta de alguém que vá lá, aumente o tom de voz, coloque uma regra na coisa, mas já acreditando que não vai ter alguém para afagar e desfazer aquela regra que foi feita. Eu acho que isso é uma coisa assim meio subliminar, tá dentro disso aí. Eu acho que quem pensa no Bolsonaro pensa nisso. O cara vai lá, vai botar regra, vai botar ordem na casa e ninguém vai desfazer a ordem que o cara deu. Né? E dentro da casa da gente, muitas vezes a gente gostaria que fosse assim também. Claro que dentro das relações, aí ou a mãe xinga e o pai vai lá e não é bem assim, ou o pai xinga, a mãe vai lá, a coisa não funciona. E eu acho que isso o pessoal não para pensar, talvez tenha gente indo atrás dele, votando nele, porque tem essa esperança.
de que isso vai funcionar dessa maneira. Algum nome candidato à eleição chamou mais a atenção de vocês? Presidenciável, você fala? Por exemplo. Eu ouvi hoje uma coisa muito engraçada. Eu Todos os nomes perguntei para uma pessoa, quem é que vai votar? Daí ela assim... Manuela? No Amoedo. Amoedo, legal. Mas eu tô pensando também em votar no Lula. Eu não entendi mais nada. É bastante complicado isso, né? Porque no país está se permitindo... no país está se permitindo a divulgação de uma suposta existência dele como candidato e, sabe, eu não consigo entender um país desse, sinceramente, eu não consigo entender um país desse. O cara tá preso, país fragilizado na sua justiça, fragilizado nas suas decisões jurídicas, fragilizado em todos os sentidos. Exatamente. Na sua política, né? Ninguém respeita, a própria justiça não respeita suas decisões. Né? É difícil. Que se a gente entrar na parte da justiça, né, é um caos anunciado. Senhores, nós temos 2 nomes. Primeiro, um nome mais... Eu acho que mais interessante do que propriamente... A justiça não do judiciário. Do que propriamente o nome que vá fazer frente. Que é... Você já deve ter ouvido falar desse nome, João Goulart. Filho. Sim. No apagar das luzes, o PSL acabou lançando esse nome. Mais um gaúcho nessa corrida. Nós temos aí 2 candidatos a presidente gaúchos. E o Neto faz parte do diretório. E 2 do vices, né? Do DT também. Não, são 3 vices gaúchos. Perdão se estiver errado. A Ana me ajuda. Amélia, o Germano Rigoto, o eu do sei Bolsonaro dos também não é 2. gaúcho? É gaúcho. É gaúcho, né? Então O são Mourão? 3 no mínimo. Mourão é gaúcho? São 3 no mínimo. É suplente do senador Lazier Martins. Segundo suplente, né? É. Segundo suplente do Lazier Martins. Eduardo Jorge, o candidato a vice da Marina, também é um nome curioso, né? Todos nós, com certeza, nos deliciamos com a participação deles no último debate, né? No debate da eleição anterior. Se é que pode ser ainda mais no discurso dele, né? Nesse ponto, né? Se vocês me permitem uma brincadeira, é só uma brincadeira, não é querer ser preconceituoso de forma nenhuma, mas é porque a piada, já sendo talvez, né? Mas a piada é boa. Nesse ponto o Brasil é muito democrático. Você tem a evangélica que pega como vice o maconheiro. Isso é uma beleza, né? Não fazendo um juízo plural, né? não fazendo um juízo negativo nem do evangélico, nem do maconheiro, mas é uma composição muito interessante. Não, eu faço um juízo negativo do maconheiro, sim, que vá fumar maconha na casa dele, que não vá divulgar a liberação apologia da droga, fazer apologia em TV, e não vá fazer caminhada para liberação de droga, vai fazer lá no raio que o parta, e não aonde meu filho tem que assistir. Eu sou contra. Mas só uma provocação aqui, se a pessoa acha que democracia determinada droga deveria... ali. Se a pessoa acha que determinada conduta deveria ser descriminalizada, a maneira mais democrática de fazer isso não é ir pra rua e pleitear? Não é pra rua. Não nesse caso aí, tia. Mas como que não? Ah, sim. Porque é prejudicial para meu filho e você quer ir levar para a rua para discutir isso aí. Para discutir com a sua família lá dentro da sua casa, se quer liberar, libera da sua casa. Mas então a gente vai insistir nessa hipocrisia. Nessa hipocrisia institucionalizada que existe no Brasil. Você quer discutir com adolescentes e crianças que não têm condições nem sequer de saber, mas não se trata de uma questão de discussão. Se trata de uma questão que as pessoas estão usando drogas. Se trata de questão de discussão, sim. Deixa eu te dar alguns dados. Se trata de levar para a escola, como estão levando. Sim, é uma realidade e prejudicial. Não tem que falar é um crime, é um crime, é uma droga, porque não tem outro nome para se dizer, é uma droga, está matando sim, Hoje eu estive dentro de um barraco, dentro de uma casa, na Marisol, onde tinham 3, 4, 5, 8 indivíduos, sendo 2 adolescentes que não tinham capacidade intelectual de entender o que é droga, simplesmente fora da casinha usando crack, velho. Tá?
E tu Mas o acha melhor que tu assunto vai é não falar discutir nisso? isso? Não, não é o melhor assunto, mas não com adolescente e com criança. E é o que eles estão Que fazendo. idade é uma hoje. boa idade para começar a falar sobre isso na escola, Ivan? Não tem que se falar com isso na escola, tem que falar com isso. Isso é proibido e dentro pronto. Não tem que se falar em droga, Mas velho. é que é bom, Não né? tem que debater. Mas O o problema que é que é bom, o né? que, O problema adianta não é não que é bom. falar? É ruim? É Não, ruim? comer é bom, fumar é bom, cheirar deve ser ótimo. E por aí Ah, vai. então- não O que tinha que tanta adianta, gente não? nessa. Não. A minha dúvida é a seguinte, o que, E que eu acho que adianta... eles querem liberar ainda, deve ser melhor ainda, né? O que adianta não falar sobre uma conduta se ela é praticada? Vamos nos ater aos dados. Todo mundo que eu conheço é contra o consumo de cocaína. Todo mundo. Eu acho uma coisa engraçada, porque se fosse assim, nós deveríamos o álcool- o álcool é bom. Nós devíamos O álcool ser... é bom, nós o devi- cigarro é bom. Nós devíamos ser o último país do mundo em consumo de drogas. O Brasil é hoje o quarto país do mundo em consumo de cocaína. Quer dizer, nós vivemos hoje numa hipocrisia institucionalizada. Todo mundo é contra as drogas, mas grande parte da nossa população é usuária de drogas. Quem paga por isso é o não usuário, porque o preço, o custo social do uso da droga são esses 60 mil homicídios por ano que a gente tem. E a culpa disso é desse sistema hipócrita, onde a gente não pode nem falar da questão da droga, mas todo mundo usa nas festinhas. Então, o que adianta não falar? Nós temos que abrir os olhos e temos que lidar com fatos. As pessoas usam drogas. E abrir os olhos é falar com as crianças e levar Ninguém isso. Criança e adolescente não decide nada. Quem conduz a política do país são os adultos. Os adultos precisam falar disso e não podem se infantilizar. A gente não vai falar de droga porque é E aí feio. tu vai liberar e as crianças e adolescentes... Meu amigo, se fosse assim... Nós temos que discutir a possibilidade de Henrique, liberação. se fosse assim, o Uruguai, que é o mais recente país vizinho que liberou essa porcaria Que já dessa tá dando maconha, merda. já está nos trazendo problemas, reflexos está nos no Brasil. trazendo problema Pra nós nenhum. aqui, Henrique, E a eu experiência, posso te- eu e a posso te experiência dizer de qual- Portugal é desastrosa eu vou te também? citar o país vizinho, eu não vou atravessar o Atlântico, eu vou te citar o país vizinho. Ah, Portugal não Nós, posso falar. policiais... Não, só para te citar o que está acontecendo, reflexo no Brasil. Eu Que é o estive, país eu, vizinho. esti- eu estive no Uruguai no começo do ano, eu não vi esse desastre social, não. Ele é um país muito mais seguro, com muito menos homicídio por 100 mil habitantes do que o Brasil. Eles têm muito a nos ensinar. O que está causando. Nós não temos nada para ensinar para o Uruguai, nem em termos posso de democracia. Eu começar gostaria por de detalhe. lembrar que nós não somos uma democracia plena. O Posso Uruguai te está na citar- lista das 20 democracias plenas do Democracy Index, enquanto que até os Estados Unidos atualmente estão fora dessa lista. Nós devíamos aprender mais com os nossos vizinhos Posso te uruguaios. citar nos últimos 60 dias Por o que favor. ocorreu de Existe- problemas reflexos Ivan, no nós vamos fazer Brasil, o aqui no seguinte, Rio nós Grande do vamos Sul? marcar o Não, só próxima para citar, semana. só para fechar. Só para não deixar em aberto essa questão. Nos últimos avançando 60 agora. dias, Henrique, talvez tu não esteja a par, um trabalho de inteligência da Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, nós apreendemos mais de 1 tonelada de maconha que estava indo do Vale dos Sinos para o Uruguai. Isso não saiu na imprensa, tá? Só para te saber. Para abastecer o mercado negro. Eu Para tenho o lido a mercado respeito. negro, porém, a troca estava vindo de armamentos pesados para as facções do Vale dos Sinos, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Esse é o reflexo negativo para o Brasil, diretamente com a liberação da maconha lá. E que não existiria Mas se por nós que tivéssemos que a a- mesma por que Lá é política do liberado Uruguai. e lá existe o mercado negro. Existe Por que mercado então negro isso não por quê? falou Por quê? Por que me responda. Por que Não, que existe tem que liberado? responder isso aí, Eu se lhe lá respondo, tá não, eu lhe liberado. respondo, eu sei por quê. Existe porque as pessoas vão para lá achando que vão poder usar maconha e elas descobrem que essa liberação só vale para o cidadão uruguaio. Aí o turista não pode se valer dessa lei. Ao Mas que ele será que o recorre? turista Ele está recorre ao fumando uma mercado. tonelada Gente, de o maconha debate é por mês? maravilhoso, mas nós não vamos dar sequência nele neste acredito. momento. Nós vamos combinar de na próxima semana partir daí. Eu queria Maravilha. ouvir falar vocês do Henrique Meirelles, gente. O homem que cuidou da Henrique economia Meirelles. do nosso país nos últimos 20 anos, que é candidatíssimo aí e que está ali com aquele 1% dele, e já também não temos mais tempo para hoje, com o vice, o Rigoto aqui, o gaúcho, Germano Rigoto. Clóvis Virralho está dizendo que é importante acabar com a hipocrisia. A Cida Medina está dizendo que Bolsonaro não é gaúcho, nasceu em São Paulo, mas foi para o Rio. Não, o vice. Nós falamos do vice dele vice, antes não de o citar. Bolsonaro. Não é O Ricardo diz que temos um candidato que se coloca como conservador e já defendeu a família, já se separou 3 vezes. Essa é a política nacional. Só deixa eu falar uma coisa sobre... O Júlio Schneider está dizendo que Paulo Guedes, esse é o nome, já que não é para falar mais do nome do candidato, o cérebro. O cérebro do Bolsonaro, né? Podemos falar, claro. Aliás, em todo como fala momento. bem o Paulo Guedes, O né? Paulo Velasco está dizendo... Fala muito bem.
Polícia Não, fala na bem, Holanda fala afirma bem, que sim. o país está virando um narco-estado. O Ministério Público de Amsterdã alertaram que o crime estava aumentando fruto do crescimento de grupos criminosos em formação de março de 2018. Paulo, hoje não, Paulo. Próxima terça, manda de novo com a gente aqui. Os senhores me lembrem, vamos partir daqui onde paramos. Maravilha. Henrique Abel, teu ponto final. Agradecer, como sempre, a paciência e o interesse dos nossos ouvintes pelos temas discutidos, né, que são sempre candentes aí, em termos de política e sociedade. Sempre agradecendo pela audiência e sempre agradecendo aos amigos e colegas da mesa aqui pelo debate. A Lourdes está me cobrando que a gente não falou dos candidatos do governo do Rio Grande do Sul. Exatamente isso que eu ia falar. Aqui. Deixa eu só Vamos falar disso no seguinte. meu ponto final, então. É muita pauta. É, Beijo, falar no. Beijo, meu Ponto amigo final Fernando pra Marco. ti. O ponto final é a lista dos candidatos a governador: Eduardo Leite pelo PSDB, Jairo Jorge pelo PDT, Sartori pelo MDB, Matheus Bandeira pelo Novo, o Miguel Rosseto pelo PT e o Roberto Robaina pelo PSOL. Não sei como é que se Esse pronuncia, é teu ponto Robaina final. ou Robaina. Um abraço a todos os telespectadores, obrigado Teu pela ponto paciência final, de Ivan vocês. Carlos. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade e a gente discutindo Volta aqui. armado na próxima Muito terça? Capaz. Não, doutor armado de informações para discutir esse assunto, Isso, pelo amor de Deus. informações sempre, né? Ainda mais Que com o meu isso, amigo Tem Henrique. piadinha aqui, duplo a gente sentido nesse momento. disputando sempre essas Doutor Márcio questões. Guerra, né? teu Meu, ponto final. meu ponto final, Um só abraço a vou todos. aproveitar a menção Por do favor. Uruguai. A questão do Uruguai, ela realmente tem coisa para se aprender no Uruguai, mas tem exemplos que não devem Fazer vir para doce cá. de leite, principalmente. O Uruguai o Uruguai é um país que muito tempo viveu como paraíso fiscal e tinha muita riqueza por ser paraíso fiscal, mas a questão da produção no Uruguai também não é nada destacado. É um país formado hoje essencialmente por muita gente aposentada, as vias de ir à falência, mas o que se deve aprender do Uruguai, e aí fazendo menção do que o doutor Henrique fez de ser um país seguro, é que lá o cidadão tem direito a ter porte de arma. E tá os E piores até índices e de a homicídios Constituição da Federal história. até deles, né? pouco tempo atrás permitiu o duelo, né? Que é uma coisa de Bola, né? respeito. Vai ver Tinha que esse duelo aí, lá, vai tinha, ver que esse aí é o segredo, pelo duelo. Pouco tempo atrás. Já não estava Pela volta permitido. do duelo. A gente fica por aqui, vem aí Canise Weidel, vai o Vale a Pena. Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao Legal. vivo com vocês. Até lá. Vocês estão rindo? Nós não.